Voltamos a discutir sobre a crise no Ministério dos Transportes e a BR-280 entre Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul é uma das que mais sofre com essa questão. A denúncia levantou o seguinte, que a obra é a duplicação de 74 quilômetros da rodovia. Ela custa, o custo dessa obra seria 885 milhões de reais. Esse valor já caiu um pouco em relação ao projeto inicial. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, 885 milhões para 74 quilômetros de duplicação. No estado vizinho aqui, para duplicar 116, custa quase a mesma coisa, 875 milhões, mas é muito mais, quase o dobro de extensão de rodovia. Por que isso? Se discutiu isso com o governo? É aí que se discute essa questão de que seria um superfaturamento. Existe essa diferença mesmo entre rodovias, entre estados? Aí depois o secretário poder... Evidentemente que aí tem que ver a localização, ver a região, ver se tem desapropriações, ver o tipo de solo, de condições daquela rodovia. No Vale do Litoral Norte, ali de Jaraguá do Sul até São Francisco do Sul, é uma região que tem uma série de dificuldades na área de fazer uma rodovia. E, além disso, uma região muito valorizada, deve ter desapropriações no meio disso, não sei se entra nesse custo, talvez não, mas enfim, realmente fica a dúvida, porque assim que a imprensa divulgou, o próprio órgão responsável comunicou que teria reduzido em cerca de 100 milhões. Aí fica a dúvida, né? Se não houvesse a denúncia, haveria redução? E além disso, existe aí, é um dado que o secretário e o Almir pode confirmar, que não estaria incluída, inclusive, uma ponte que talvez volte esses 100 milhões que foi retirado, porque as informações que você tem extraoficiais, que essa rodovia vai custar um bilhão de reais. Essa questão dos 100 milhões... Agora, isso aí é muito relativo, né? O que tem é que fazer a licitação de novo, abrir, e realmente os projetos, e aí eu aqui não tenho procuração de ninguém, mas sei que as nossas empresas catarinenses, os nossos profissionais, são altamente preparados e têm procurado fazer os projetos de acordo com aquilo que é necessário, porque também não adianta fazer uma coisa para depois vir aditivo e mais aditivo, ou parar a obra. Então tem que ser uma coisa, e a qualidade dos nossos projetos, das nossas equipes de especialistas, aqui a gente tem acompanhado e sabe que tem que ser preocupado com isso. Agora fica essa dúvida mesmo, porque ninguém explicou. Talvez o Valmir... A questão dos 100 milhões, a questão é a seguinte, esse assunto também só veio à tona agora, né? A licitação a licitação 280 era em dezembro, a abertura dela. E aí algumas licitantes, prováveis licitantes, empresas interessadas em participar, impugnaram o edital alegando erros de cálculo do orçamento. Porque a tabela SICRO, que é a tabela de preço do DENIT, SICRO é uma sigla, né? Sistema de Custo Rodoviário, apresenta todos os preços individuais de cada item, né? E eles alegaram que três construtoras alegaram que havia erro na tabela. E aí impugnaram o edital. Diante disso, o DENIT, então, suspendeu o edital, ele não revogou, ele suspendeu e indicou para que fosse analisado corrigido esse problema. Corrigido, não, que fosse analisada essa impugnação, né? Nessa correção, o que aconteceu? Tinha sido usada a tabela de preço de um mês, 5, 6 meses anteriores. Já tinha tabela de preços novas. E, efetivamente, tinha algumas falhas na tabela do ciclo. Tá? Algumas para baixo, algumas para cima. E simplesmente foi pego aquele orçamento que era 900 e pouco, com aqueles quantitativos, usou-se as novas tabelas e reduziu em 100 milhões. Mas só no custo rodoviário que preços caíram, né? Porque em vários outros setores, todos os preços aumentam. No custo rodoviário caiu, então? Não é a dúvida é se não saísse essa denúncia aí, não iria esses 100 milhões de reais? Essa denúncia foi agora, em junho, né? Mas então se baixou 100 milhões, alguma coisa errada. A denúncia foi agora em junho. O edital estava na rua já há 45 dias, então nós estamos falando de abril. Esse assunto de dezembro foi resolvido em fevereiro. Essa discussão, então, desses 100 milhões já era anterior às denúncias? Muito anterior, né? Tanto é que, em algum momento, o DENIT falou isso. Ou eu ouvi em algum lugar o cara dizer, falo em superfaturamento, mas o preço até baixou, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na realidade, o projeto é o mesmo, os quantitativos são os mesmos,
O que aconteceu é que a sistemática de cálculo, então, por exemplo, vamos dizer, para fazer um metro cúbico de concreto, usava um pedreiro, 3 serventes, 2 horas de... Essa sistemática de cálculo alterou, entendeu? Nessa alteração é que baixou. Isso não dependia nem da projetista, nem do secretário, nem, entende? E essa tabela de custos vale para o Brasil todo, né? Brasil, tabela do governo, né? O Brasil todo. Agora, secretário, desculpa, pode falar. Nesse caso da 280, eu vi que são 3 consórcios, né, para tocar essa obra. E particularmente com quilometragens diferentes, mas se dividir por quilômetro quadrado, a gente encontra um delta diferente em cada lote desse. Na realidade, eu gostaria de saber se isso aqui é realmente pela dificuldade do trajeto, ou por indenização, ou por algum outro tipo de problema, né? E como isso vai ser contornado? Porque realmente é bastante estranho, de uma hora para outra, baixar assim em milhões, né? E daqui a pouco... Numa época que tudo sobe, que né? tudo cresce. Mas eu estou explicando. Em Brasília, eles falaram alguma coisa, secretário? Olha, só tentando responder... Né, a diferença de lote para lote, são 3 lotes e cada lote tem o seu, né, o seu valor. Na verdade, depende. Um lote pode ter uma obra de arte que não contenha no outro. Tem um grande elevado, tem um túnel, né, tem um solo diferente. Isso acontece. Claro. Então, isso é perfeitamente possível. Na verdade, como tem uma tabela, né, uma tabela de preços, o padrão de NIT, o padrão de preços unitários, o padrão de NIT, o padrão de infra, na verdade, não poderia ter, ou não pode ter superfaturamento. Isso não seria possível de ter, porque o preço é unitário e vale tanto, né, vale tanto aqui quanto em qualquer, né, lugar do país. O que estabelece a diferença, claro, né, é o solo, é o material, é a topografia, né, tem topografia que é muito acidentada e aí, claro, você vai ter um volume de corte, de terraplanagem muito maior, de laje, né, de pedra, a dificuldade, a complexidade, ela pode ser maior ou menor. Onde for menor, claro que o custo é menor. Mas eu ainda gostaria, né, de dizer de que nós, né, nesse momento, o que nós temos a fazer, o governo do Estado? Né? Nós temos que nos dirigir para buscar essas respostas a Brasília, né, que é onde tem o poder da informação e o poder da decisão. E é o que nós estamos fazendo de novo. Agora, na quarta-feira, nós marcamos uma audiência com o novo ministro dos Transportes, o governador Raimundo Colombo. Nós vamos estar lá, eu estarei acompanhando ele. Nós vamos também convidar toda a bancada federal e os senadores, a bancada de deputados e de senadores, para que estejam lá conosco. A bem da verdade, esse ano as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer por conta também de uma certa pressão, né? É bom que se diga, né? Começaram, especialmente em relação a 101 Sul, né, que as coisas estavam demorando a acontecer, e isso é confessado inclusive por autoridades do governo federal. Todos acompanham e vê a lentidão da execução dessa obra. Tinha que dar uma sacudida, tinha que mexer, e a cobrança de Santa Catarina foi fundamental. Nós estivemos 3 vezes no gabinete do ministro dos Transportes. Chegou o ponto dele, né, ele estava já bastante, né, demonstrando um nervosismo com a nossa presença lá, como se nós estivéssemos incomodando. Não, nós estávamos exigindo um direito de Santa Catarina, que é de ter esta obra concluída. O fato é que nós precisamos continuar atentos, tá, e continuar, né, acompanhando, monitorando, cobrando a terra. Secretário, nessas últimas visitas que vocês fizeram a Brasília, ministro anterior, este ministro atual, foi colocado o porquê, primeiro, desses 100 milhões serem reduzidos? Qual é a sua avaliação em relação a isso? E outra questão, como é que fica a partir de agora? Existe um prazo para que isso seja retomado? Ainda depende de como é que essas denúncias vão acontecer? Qual que é a situação hoje? Bem, eu penso que esse prazo é exatamente para que o governo possa fazer uma avaliação, possa fazer uma revisão, possa conferir. Será que esses preços eles conferem com as tabelas, né, do DENIT, que é o caso, que é o parâmetro da tabela do DENIT? Então vamos conferir. Se eles, né, baterem, se confirmar, o edital será relançado nos mesmos valores, né, do edital anterior. Senão, eles poderão, né, ser reduzidos ou
Né? Claro que nós esperamos que isso não aconteça, mas ser até majorado. É bom até que reduzisse. Né? Nós esperamos que sim, que se reduza e que essas diferenças de valores elas possam ser investidas em outras obras. Você quiser fazer em obras do Estado, é comum valores reduzirem? Olha, não é fácil porque as obras elas são demoradas. O que eu vejo que nós tínhamos que ter é um pouco mais de rigor na questão dos aditivos. Tá? Por exemplo, toda vez que um contrato ele excede a 1 ano, há uma majoração por conta de quê? Da correção, a correção monetária, seja pelo IGPM, pelo INPC, enfim. Né? Mas eu penso o seguinte, ele pode ter ultrapassado 1 ano por culpa da própria empresa, da empresa executora, e aí por que o Estado tem que corrigir? Claro, houve um período de intensa chuva, né? Foram 6 meses que o Estado, como aconteceu no ano passado, né? E no início desse ano, e aí, claro, você não tem como culpar, né? A empresa pela demora. Mas, né, será que... Né, e se não choveu? Né, por que atrasou tanto? Eu acho que tinha que ter mais rigor, mais critérios no momento de conceder ou não, né, de você aceitar ou não um aditivo. Eu penso que nós tínhamos que começar, inclusive, dando exemplo aqui em Santa Catarina, que é um estado referência. Eu quero aqui dizer de que as obras, não só porque, né, pelo que eu estou acompanhando como secretário de infraestrutura, os nossos preços, né, quilômetros, preços unitários, eles têm acompanhado a tabela do DEINFRA. Não posso falar porque não conheço, eu teria que avaliar melhor, mas não posso falar em relação à tabela e os valores que se praticam, né, pelo DENIT. Agora, em Santa Catarina, eu penso que é um estado realmente que tem dado exemplo, né, com os seus parcos recursos, tem conseguido executar obras, né, importantes sobre o ponto de vista do desenvolvimento local, regional e estadual, sempre com muita criatividade e pelas empresas, empresas que nós temos aqui em Santa Catarina. Né, tanto da empresas construtoras quanto empresas projetistas. Está aqui o exemplo do Almir. Né? Agora, claro, nós temos que restringir a questão dos aditivos, que tem se tornado uma prática muito perigosa. Né? Menos aqui. Né? Hoje, por exemplo, chegou um convênio, e aí não se trata de elevação, né, de majoração de preço, porque é um convênio entre o governo federal e o governo de Santa Catarina. O 15º aditivo, isso não é possível. Né? Então, essa demora na execução das obras, né? Por exemplo, meu estilo é acompanhar de perto. Tem um exemplo de uma obra que está sendo construída em Itapuá, ligando a um porto. Eu tive pessoalmente já esse ano 7 vezes acompanhando, né? Por quê? O secretário, né, o dirigente público, ou aquele que detém o contrato, que assina o contrato, que no meu caso representa a sociedade de Santa Catarina, tem pressa, não pode deixar essa morosidade. Então, o monitoramento, a cobrança, enfim, a redefinição de cronograma, a antecipação de cronograma, isso tem que existir. O recurso, né, não é meu, é da sociedade. Né? E por que na iniciativa privada as coisas acontecem de forma mais rápida? Por que no serviço público também não pode ser assim? Né? Então, eu entendo que nós temos que rever algumas coisas e descruzar os braços e sair dos gabinetes e ir vistoriar a obra, e cobrar a qualidade, e fiscalizar, né? Para que ela tenha a qualidade que se exige e também a rapidez. Tá, ok. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.